Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll. Juntos na áurea tarde, singrando pelo rio, nossos remos nas mãos incautas, de crianças cheias de brio, fingiam conduzir o caminho em alegre ludibrio. Ah, trio cruel, hora importuna, em onírica bruma, pedirem com tão leve, de fazer inveja à pluma. Mas o que é o protesto de um perante o clamor da turma? A imperiosa primeira insiste no pronto início da toada. A gentil segunda diz que não quer uma história amalucada. Já a terceira tanto interrompe que perca o fio da meada. Conquistado então o silêncio, mergulham na imaginação, em que outra menina encontra um país de maravilha em profusão. Confabula com criaturas na fronteira da ilusão. A história por fim esgota a imaginação de seu bardo, e em vão ele procura deixar a aventura de lado. Pois, ora, brada o trio animado. O país das maravilhas surgiu, assim em um dia ao léu, estranheza após estranheza, conduzindo ao desfecho fiel, retornamos para casa felizes, com o sol a se pôr no céu. Alice aceita esse conto de fadas com as suas mãos de criança. Guarde-o onde sonhos da infância entrelaçam-se a mais doce lembrança, como uma velha guirlanda de flores colhidas na terra da esperança. Capítulo 1. Pela toca do coelho. Alice não aguentava mais ficar sentada à beira do rio com sua irmã, sem nada para fazer. Havia espiado o livro que a irmã estava lendo, mas ele não tinha desenhos nem diálogos. De que serve um livro, pensou, sem desenhos ou diálogos? Refletia. Tentava refletir na verdade, pois o calor a deixava sonolenta e burra. Se o prazer de montar uma guirlanda de margaridas compensava o trabalho de se levantar a colher as margaridas, quando de repente um coelho branco com olhinhos cor-de-rosas passou correndo por ela. Não havia nada de particularmente extraordinário nisso. Alice sequer achou assim tão estranho ouvir o coelho dizendo: ai, 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 vou me atrasar. Mais tarde, ao lembrar do episódio, chegou à conclusão de que deveria ter ficado espantada, mas na ocasião pareceu-lhe bastante natural. Porém, o coelho tirou o relógio do bolso do colete, consultou as horas e saiu em disparada. Alice se levantou depressa, pois lhe ocorreu um lampejo que jamais vira o coelho de colete, muito menos coelho com relógio no colete. Tomada de curiosidade, correu atrás dele pelo campo e por sorte chegou a tempo de vê-lo passar por baixo de uma cerca e entrar numa grande toca. E lá foi Alice, toca abaixo, atrás do coelho, sem parar um segundo para pensar como sair de lá depois. A toca seguia reta como um túnel, mas um súbito declive, tão inesperado que Alice não conseguiu deter seus passos. A lançou em queda livre no que parecia um poço sem fundo. Ou o poço era muito fundo, ou ela caiu muito devagar, pois teve tempo de sobra enquanto caía para examinar ao redor e antecipar o que estava por vir. Primeiro tentou olhar para baixo e ver onde ia, mas a escuridão não permitia distinguir qualquer coisa. Olhou então para as laterais do poço e reparou que eram revestidas de armários e estantes. Aqui e ali havia também mapas e quadros pendurados em gavilhas. De passagem pegou um pote de uma das prateleiras. No rótulo lia-se geleia de laranja, mas para sua decepção estava vazio. Teve medo de largar o pote e matar alguém lá embaixo. Então deu um jeito de enfiá-lo em outro armário enquanto passava por eles. Poxa vida, pensou Alice. Depois de uma queda dessas, rolar escada abaixo deve ser moleza para mim. O pessoal lá em casa vai me achar tão corajosa. Não vou mais me queixar nem de despencar do telhado. O que, em se tratando de Alice, era bem possível. Caindo, caindo, caindo. Será que a queda não termina nunca? Quantos quilômetros será que já caí? Indagou em voz alta. Devo estar me aproximando do centro da Terra.
Deixe-me ver, seria uns 6.400 quilômetros, eu acho. Pois, vejam bem, Alice aprendera in- informações como essa na escola, e embora que ela não fosse uma oportunidade lá muito boa para demonstrar seu conhecimento, já que não havia ninguém ali para ouvi-la, ainda assim era uma maneira de colocá-lo em prática. Sim, a distância é essa, mas qual a latitude e a longitude? Alice não tinha ideia de que eram latitude ou longitude, mas achava as palavras imponentes. Ela prosseguiu. Atravessar a terra e cair do outro lado. Mas seria engraçado aterrissar entre pessoas que andam de cabeça para baixo. Os antipatias, acho, tanto quanto aliviada por ninguém estar ouvindo dessa vez, já que a palavra não parecia muito correta. Bem, vou ter que perguntar a eles o nome do país. Por gentileza, senhora, aqui é a Nova Zelândia ou Austrália? Tentou fazer uma reverência enquanto falava. Imagine só fazer reverência enquanto despenca. Será que você conseguiria? Na certa, vou me achar uma garota bem ignorante por causa dessa pergunta. Não, melhor nem perguntar nada. Talvez eu consiga ver uma placa em algum lugar. Caindo, caindo, caindo. Não havia nada a fazer, de modo que Alice continuou falando sozinha. Diná vai morrer de saudades hoje à noite. Diná era sua gata. Que lembrem de servir seu leite na hora do chá. Dinazinha do meu coração, queria que você estivesse aqui comigo. É uma verdade que não tem ratos no ar, mas você poderia pegar um morcego, que eles são parecidos com ratos, sabe? Mas será que gatos comem morcegos? Alice ficou sonolenta e pôs-se a repetir, já meio zonza de sono. Gatos comem morcegos, gatos comem morcegos, e às vezes morcegos comem gatos. Pois, vejam bem, não sabia responder nem uma coisa nem outra, mesmo invertendo a ordem da pergunta. Sentiu que cochilava. Sonhou um passeio de mãos dadas com Diná e disse à gata com muita seriedade: Fale a verdade, Diná. Você já comeu algum morcego? Quando de repente, pá, aterrissou em um leito de gravetos e folhas secas. A queda chegara ao fim. Alice não se machucara nem um pouquinho e logo estava de pé. Olhou para cima, mas o breu era absoluto. À sua frente havia um corredor comprido e ela viu um coelho branco atravessar apressado. Sem tempo a perder, Alice foi rápido como o vento. Ainda há tempo de ouvi-lo dizer enquanto dobrava uma das entradas do corredor subterrâneo. Por minhas orelhas e bigodes, estou mais do que atrasado. Ela estava logo atrás do coelho, mas ao entrar pelo mesmo lugar que ele, perdeu-o de vista. Chegou em um salão comprido e de teto baixo, todo iluminado por uma fileira de lustres pendentes. Havia portas em toda a extensão do cômodo, mas todas trancadas. Depois de percorrer o local e testar cada uma das portas, Alice caminhou desanimada até o centro do salão, pensando se algum dia conseguiria escapar dali. Então que se deparou com a mesinha de 3 pés, toda feita de vidro, com apenas um único objeto sobre o tampo, uma pequena chave dourada. A coisa que passou pela cabeça de Alice foi que a chave deveria ser de uma das portas do salão. Infelizmente, porém, ou as fechaduras eram muito grandes, ou a chave muito pequena, pois ela não conseguiu abrir porta nenhuma. Porém, ao percorrer o espaço novamente, notou uma cortininha que não reparara antes, e eis que através dela havia uma porta pequenina, com cerca de 40 centímetros de altura. Alice testou a chavezinha dourada e constatou, satisfeita, que servia na fechadura. A menina abriu a porta e descobriu um diminuto corredor, não muito maior que o buraco de rato. Ajoelhando-se, espiou pelo corredor e viu que dava para um jardim esplendoroso. Como adoraria sair daquele lugar escuro e vagar pelos resplandecentes leitos de flores coloridas,
passear pelas flores de águas fresquinhas. Só que nem mesmo sua cabeça passava pela pequena porta. E mesmo que conseguisse passar minha cabeça, pensou a pobre Alice, não serviria para grande coisa sem meus ombros. Ah, eu queria poder encolher como uma luneta. Acho até que conseguiria se ao menos soubesse por onde começar. Pois vejam bem, tantas coisas bizarras haviam acontecido nas últimas horas que Alice começara a acreditar que poucas coisas eram de fato impossíveis. Não adiantava muito ficar olhando pela portinha. Então, ela retornou à mesa, torcendo para encontrar outra chave. Pelo menos um livro que ensinasse pessoas a se encolherem como lunetas. Dessa vez, encontrou uma garrafinha, que certamente não estava aqui antes, pensou Alice, com um rótulo pendurado no gargalo, em que se lia, em belas e chamativas letras ornamentais: Beba-me. Ora, só porque estava escrito Beba-me na garrafa, não significava que a esperta Alice fosse obedecer. Assim, no impulso. Nada disso. Vou examinar primeiro, pensou. E ver se está escrito veneno. Pois ela já tinha lido várias histórias em que crianças se queimam, são devoradas por animais selvagens ou sofrem qualquer desgraça bastante desagradável justamente por não se lembrarem das regrinhas básicas ensinadas pelos amigos, tais como o atiçador da lareira pelando vai causar queimaduras se você o segurar por muito tempo. Corte profundo provocado por faca afiada geralmente sangra. E ela jamais se esquecerá disso. Se você beber da garrafa com a palavra veneno, é bem provável que isso vai lhe dar certo mal-estar, mais cedo ou mais tarde. No entanto, não havia veneno escrito em lugar algum da garrafa. Então, Alice arriscou um gole e já gostou muito bom. Tinha um sabor meio misturado de torta de cereja, creme de baunilha, abacaxi, peru assado, caramelo e torrada de manteiga. Rapidamente tomou todo o líquido. Que sensação estranha! Exclamou Alice. Parece que estou encolhendo como uma luneta. E estava mesmo. Encolher até ficar com apenas 25 centímetros de altura e abriu um largo sorriso ao constatar que agora tinha o tamanho perfeito para passar pela portinha e chegar àquele lindo jardim lá fora. Esperou um pouco primeiro para ver se encolheria mais e ficou um tantinho preocupado, pois sabe como é, disse Alice com seus botões. Pode ser que eu desapareça por completo, como a chama de uma vela. O que aconteceria comigo então? Tentou imaginar o que acontece com a chama de uma vela, pois ela, depois que ela se apaga, se conseguir sem conseguir se recordar de já ter visto de fato isso antes. Pouco depois, vendo que nada mais aconteceu, decidiu partir de imediato para o jardim. Mas coitadinha da Alice. Ao chegar diante da porta, percebeu que esquecera a chavezinha dourada e, quando voltou até a mesa para buscá-la, constatou que seria um feito impossível alcançá-la. Podia vê-la pelo vidro do tampo lá em cima, e bem que tentou escalar um dos pés da mesa, mas era muito escorregadio. Exausta com tanto esforço, a pobrezinha sentou no chão e desatou a chorar. Sua boba, de nada adianta ficar chorando assim, censurou-se Alice, rindo. Eu a aconselho a parar agora mesmo. Ela costumava dar bons conselhos, embora raramente os seguisse, e às vezes se censurava de maneira tão severa que acabava em lágrimas. Certa vez tentou até mesmo se dar um safanão nas orelhas após ter trapaceado em uma partida de que disputava contra si mesma, pois Alice, sendo muito peculiar, adorava fingir que era duas pessoas. Nem isso adianta agora, pensou a pobre, fingir que sou duas. Mal sobrou a Alice direito para ser uma única pessoa. Então que bateu os olhos em uma caixinha de vidro. Sob a mesa, ao abri-la,
viu que seu interior guardava um bolo muito miúdo com a instrução "Coma-me", escrito caprichadamente com passas. "Bem, vou comer", decidiu Alice. "Se me deixar grande de novo, posso pegar a chave. Se eu ficar ainda menor do que já estou, posso me esgueirar por baixo da porta. Seja como for, consigo chegar ao jardim e pouco me importa as consequências." Provou um pedacinho, colocou a mão na cabeça, ansiosa, e então, para cima e para baixo, surpresa ao perceber que parecia do mesmo tamanho. É bem verdade que é o que geralmente acontece quando comemos bolo. Mas Alice ficara tão acostumada aos acontecimentos extraordinários que a monotonia e a previsível banalidade da vida lhe pareciam bastante enfadonhas. Continuou comendo e logo devorou o bolo todo. Alice, capítulo 2. O Lago de Lágrimas. "Que bizarra mentice!" exclamou Alice. Estava tão pasma que por um instante perdeu o senso das palavras. "Agora estou crescendo como a maior luneta do mundo. Meu Deus, pés!" Ao olhar para baixo, francamente perdera seus pés de vista, tão longe lhe pareciam. "Meus pobres pezinhos, quem vai colocar meias e calçá-los agora, meus amores? Eu é que certamente não poderei mais. Estarei muito longe para me preocupar com vocês. Precisam aprender a se virar sozinhos da melhor maneira que puderem. Preciso ser gentil com eles", ponderou. "Ou não vão mais querer me obedecer e seguir onde quero ir. Vejamos, posso presenteá-los com um par de botas todo ano no Natal. E fosse a matutar, como faria isso? Vou ter que me enviar pelo correio", pensou. "Vai ser engraçado mandar presente para meus próprios pés. Imagine só o endereço. Ilma, a Wilma, senhor pé direito de Alice, tapete da lareira, próximo ao guarda-fogo. Com amor, Alice." Deus do céu, quanta bobagem me passa pela cabeça. Eu pensava justamente nisso quando bateu o cucuruto no teto do salão. Estava com mais de 2,5 metros. Apanhou depressa a chavezinha dourada e correu para a porta que dava para o jardim. Pobre Alice! Não havia muito a fazer exceto espiar o jardim com um dos olhos. Chegar lá estava mais impossível do que nunca. Sentou-se no chão e desatou a chorar novamente. "Você deveria se envergonhar", disse Alice. "Uma garota grande como você, e bota grande nisso, por sinal, chorando desse jeito. Pare agora, nesse minuto, ouviu?" Mas continuou chorando do mesmo jeito, derramando galões de lágrimas até um lago de uns 10 centímetros de profundidade se formar ao seu redor, alastrando-se pela metade do salão. Passado um tempo, ela ouviu um ruído de passos à distância e secou os olhos, depressa para ver quem se aproximava. Era o coelho branco que regressava regiamente vestido com um par de luvas de pelica em uma das mãos e um leque na outra. Caminhava apressado, resmungando. "Ai, ai, a duquesa vai ficar uma fera se estiver me esperando." Alice, de tão desesperada, estava disposta a pedir ajuda a qualquer um, de modo que, quando o coelho se aproximou, se dirigiu a ele com voz suave e tímida. "Por gentileza, senhor." O coelho quase morreu de susto e, deixando cair a luva de pelica e o leque, partiu depressa, escuridão adentro, avançando o mais rápido que pôde. Alice apanhou o leque e as luvas e, como estava muito abafado no salão, se abanou enquanto falava. "Poxa, estava tudo tão esquisito hoje e pensei que ontem as coisas estavam normais. Será que passei por alguma transformação durante a noite? Deixe-me ver. Será que acordei igual? Tenho a vaga impressão de que despertei me sentindo um pouquinho diferente. Mas se não sou a mesma, a pergunta que não quer calar é: quem sou então?" Ah, aí está o grande mistério. Começou a repassar mentalmente
todas as crianças da sua idade que conhecia, para ver se tinha se transformado em alguma delas. Tenho certeza de que não virei a Ada, concluiu, pois o cabelo dela é comprido e cacheado e o meu não tem cacho nenhum. Posso ser a Mabel porque sei um monte de coisa e ela, bem, convenhamos, ela não sabe quase nada. Além do mais, ela, ela é, ela e eu sou eu. Ela é ela e eu sou eu. Poxa, como tudo isso é confuso. Vou testar para ver se ainda sei tudo o que sabia antes. Deixe-me ver. 4 vezes 5 é 12. 4 vezes 6 é 13. E 4 vezes 7 é... Ai, desse jeito não vou conseguir nunca chegar até 20. Se tabuada, não tem muita importância. Vou tentar geografia. Londres é a capital de Paris. Paris é a capital de Roma. E Roma... Não, tudo errado, tenho certeza. Devo ter virado a Mabel. Vou tentar recitar O Pequeno Crocodilo. Assim, dizendo, Alice entrelaçou as mãos sob o colo como se fosse declamar. E pôs a repetir a travinha, mas sua voz estava rouca e esquisita e as palavras não saíam como de costume. Lá vem o pequeno crocodilo com sua cauda lustrada agitando as águas do Nilo. Cada escama dourada, ele parece estar sorrindo ao exibir suas garras e os peixes vão sumindo na mais feliz das bocarras. Tenho certeza de que não são essas as palavras, disse a pobre Alice, com os olhos novamente rasos d'água. Devo ter me transformado mesmo na Babel. E agora vou ter que morar naquele casebre minúsculo com pouquíssimos brinquedos e uma infinidade de coisas para aprender. Isso, já me decidi. Isso não, já me decidi. Se virei Mabel, vou ficar aqui embaixo. Podem enfiar a cabeça na toca à vontade e implorando: Suba, minha querida, que vou me limitar a olhar para cima e responder: Quem sou eu então? Diga-me primeiro e depois, se gostar de ser tal fulana, decido se ser aqui embaixo até ser uma pessoa diferente. Mas, puxa vida, exclamou, desatou a chorar de repente. Como gostaria que enfiasse a cabeça na toca. Não aguento mais ficar aqui sozinha. Então, que ao olhar para as mãos, ficou surpresa ao perceber que colocara uma das luvinhas de pelica do coelho enquanto raciocinava em voz alta. Como foi que consegui? Pensou. Deve ser diminuindo de tamanho de novo. Levantando-se, foi até a mesa para poder estimar proporcionalmente a altura, e descobriu que, pelos seus cálculos, devia estar com uns 70 centímetros e seguia encolhendo depressa. Logo se deu conta de que o efeito era causado pelo leque em sua mão e atirou-o ao chão imediatamente, bem a tempo de evitar desaparecer por completo. Ufa, foi por um triz! Exclamou Alice, apavorada com a mudança repentina, mas contente por ainda existir. E agora, rumo ao jardim. Assim dizendo, saiu em disparada em direção à portinha. Infelizmente, porém, estava trancada e ela tornara a esquecer a chavezinha dourada na mesa de vidro. A situação está ainda pior, pensou a pobre menina, pois nunca fiquei tão pequena antes. Nunca. Agora não tem mais jeito. Estava justamente lamentando seu azar em voz alta quando escorregou e plá! No instante seguinte, viu-se submersa até o queixo em água salgada. Pensou ter caído no mar. Nesse caso, posso voltar pela ferrovia, pensou. Alice, que só estivera na praia uma vez na vida, chegará à conclusão de que não importa seu destino no litoral inglês, você sempre vai ver a praia, cabines de banho,
crianças cavalcando a areia com pazinhas, uma fileira de casas à beira-mar e atrás delas a ferrovia. Logo em seguida, porém, compreendeu que estava no lago de lágrimas que ela própria vertera enquanto estava com 2 metros e meio. Eu não devia ter chorado tanto, lamentou Alice enquanto nadava, tentando encontrar uma saída. Aposto que serei punida por tanto choro, agora me afogando em minhas próprias lágrimas. Isso sim vai ser bizarro. Se bem que está bizarro hoje. Um barulho, não muito distante, a fez nadar para ver do que se tratava. Inicialmente pensou ser uma morsa ou um hipopótamo, mas, lembrando-se de quão pequeno estava, logo viu que era apenas um rato, que também caíra no lago sem querer. Sabe que adiantaria alguma coisa conversar com esse rato? Pensou Alice. Aqui embaixo é tudo tão esquisito que é bem capaz que ele saiba falar, seja como for, tentar não custa nada. Então ela disse, mas você sabe como faço para sair desse lago? Estou cansada de nadar, moço. Alice achou que aquela era a maneira mais formal de se dirigir a um rato. Nunca tinha abordado um antes, mas lembrava-se de ter visto no livro do seu irmão que o nome da espécie em latim era mus. O rato a encarou intrigado. Alice teve a impressão de que ele piscara com os olhinhos, mas continuou mudo. Acho que não entende minha língua, pensou. Vai ver é rato francês, que veio parar aqui junto com Guilherme, o Conquistador. Apesar de todo seu conhecimento histórico, Alice não sabia calcular direito a passagem do tempo. Pensando assim, tentou mais uma vez, indagando. Os mouches? Era a primeira frase da sua apostila de francês. O rato saltou depressa para fora da água em pânico, tremendo dos pés à cabeça. Perdão! Exclamou prontamente Alice, receando ter magoado o pobre animal. Esqueci que vocês não gostam de gatos. Não gostamos de gatos, brandou o rato com voz aguda e histérica. Você, por acaso, gostaria de gatos se estivesse no meu lugar? Acho que não, respondeu em tom apaziguador. Não precisa se zangar. Mas bem queria te apresentar para nossa gata Diná. Acho que você poderia simpatizar mais com os gatos se a conhecesse. Ela é muito boazinha e mansa. Continuou Alice falando mais sozinha do que propriamente com o rato enquanto nadava sem rumo. Diná senta perto da lareira, ronrona, lava as patinhas e limpa o rosto. É tão gostoso pegar ela no colo, o pelo dela é tão macio. E ela é ótima para pegar ratos. Ai, desculpa, falou novamente, pois dessa vez o pelo do rato ficou todo arrepiado e ela não teve dúvida de que cometer ofensa grave. Nós podemos mudar de assunto se preferir. Nós uma ova! Exclamou o rato, tremendo até a ponta do rabo. Imagine se eu iria abordar um assunto desses. Nossa família sempre detestou gatos, criaturas nojentas, repulsivas, vulgares. Não me fale desses bichos novamente. Pode deixar. Não está mais aqui quem falou, disse Alice ansiosa para mudar de assunto. Você gosta de cachorros? O rato não respondeu. Então Alice prosseguiu entusiasmada. Tem um cachorro tão bonzinho perto de nossa casa. Queria que você o conhecesse. É um terrier, com os olhos muito vivos, sabe? E pelo marrom, todo enroladinho. Ele apanha tudo o que jogam para ele e fica sentado pedindo comida e tudo mais que vê pela frente. Agora não estou lembrando de nada específico, mas enfim. O dono é fazendeiro, sabe? E ele diz que o cachorrinho é uma baita ajuda. Ele me contou que o cão mata todos os ratos e... Ai, não! Exclamou consternada. Acho que ofendi novamente. O rato nadava o mais rápido que podia para bem longe de Alice, espirrando água para todo lado. Ela o chamou com doçura. Ratinho, querido, volte. Não vamos falar sobre gatos ou cachorros se você também não gosta deles. Ao ouvir isso,
O rato deu meia volta e nadou desconfiado até ela. O rosto dele estava pálido de pavor, concluiu Alice, e disse com voz trêmula: Vamos até a margem, e lá eu conto minha história. Você vai entender por que não suporto gatos e cachorros. Estava mesmo na hora de partirem, pois o lago estava lotando com aves e animais que caíam ali dentro. Havia pato, dodô, lores, águia e diversas criaturas bem peculiares. Alice tomou a dianteira e o grupo nadou atrás dela até a margem. Capítulo 3. O Comitê Corrececalista e uma História Caudalosa. O grupo reunido na margem era de fato peculiar. As aves com plumagem encharcada, os mamíferos com o pelo ensopado, todo pingando, mal-humorados e desconfortáveis. A primeira preocupação, é claro, era o que fariam para secar-se. Confabularam sobre o assunto e, após alguns instantes, Alice viu-se muito à vontade conversando com eles, como se os conhecesse a vida inteira. Chegou mesmo a discutir com o Lores, que acabou amuado, alegando que era mais velho do que ela e que sabia mais. Alice não quis deixar barato e insistiu que ele revelasse a idade, o que o Lores recusou com veemência, encerrando de uma vez por todas a contenda. Por fim, o rato, que parecia ser a figura de autoridade do grupo, ordenou: Sentem-se e escutem. Tenho uma solução para nos secarmos depressa. Sentaram-se imediatamente ao redor do rato. Alice o encarava ansiosa, pois receava pegar um resfriado terrível se não se secasse o quanto antes. Pigarreou o rato, dando-se ares de importância. Todos prontos? Diz a coisa mais seca que conheço. Silêncio, por favor. Atentem para a aridez destas palavras. Guilherme, o Conquistador, cuja causa era endossada pelo Papa, logo foi apoiado pelos ingleses, que precisavam de líderes e estavam acostumados à usurpação e conquistas. Os condes Eduíno de Mércia e Morcar de Nortúmbria. Cruzes! Exclamou Lores todo arrepiado. O que houve? Indagou o rato, franzindo a testa, mas em tom polido. O senhor disse algo? Eu não, respondeu prontamente o Lores. Julguei ter ouvido um comentário, retrucou o rato. Continuando. Os condes Eduíno de Mércia e Morcar de Nortúmbria o apoiaram, e até mesmo Stigand, o patriótico arcebispo da Cantuária, achou prudente. Achou um dente? Perguntou o pato. Achou prudente, repetiu o rato um tanto ríspido. O senhor de certo conhece a palavra prudente. Eu acho muitas coisas, geralmente sapos, minhocas, mas um dente eu nunca achei não. Que dente foi esse que o arcebispo achou? Insistiu o pato. O rato, ignorando a pergunta, prosseguiu, sem delongas. Achou prudente, acompanhado de Edgar Stelling, ir ter com Guilherme e lhe oferecer a coroa. A conduta de Guilherme, a princípio, foi moderada, mas a insolência dos normandos, pois não, minha querida? Perguntou a Alice. Continuou encharcada, respondeu melancólica. Não está me secando nadinha. Nesse caso, declarou solene ao Dodô, ficando de pé, é mister interrompermos a tertúlia para a adoção imediata de medidas mais enérgicas. Fale nossa língua, vociferou a águia. Não conheço metade dessas palavras difíceis e o que é pior, duvido que você também as conheça. A águia abaixou a cabeça para disfarçar o sorriso, mas algumas aves não conseguiam conter abafados risinhos. O que eu estava prestes a dizer, disse Dodô ofendido, é que nas atuais circunstâncias a melhor maneira de nos secarmos seria instituir um comitê correcicalista. O que é um comitê correcicalista? Indagou Alice.
Eu não estava muito interessado na resposta, mas sentira que o Dodô fizera a pausa para que alguém se manifestasse e, perante o silêncio geral, decidira colaborar. Bem, a melhor explicação nesse caso é a execução. Imaginando que, em um dia de inverno, algum leitor pode se sentir tentado a tentar a doidice do Dodô, vou-lhes passar o passo a passo. Primeiro ele demarcou a pista de corrida circular. O formato não importa, explicou. Depois posicionou todos espalhados pela pista. A largada não foi oficialmente declarada, com o tradicional 1, 2, 3 e já. Puseram-se a correr de qualquer jeito, paravam quando bem entendiam, sem que ninguém soubesse ao certo quando a corrida chegara ao fim. No entanto, após aproximadamente meia hora, quando estavam já bem secos, o Dudu anunciou o término da corrida e todos se reuniram ao seu redor perguntando ofegantes: "Quem venceu?" A pergunta merecia profunda reflexão, de modo que o Dudu sentou por um longo tempo com o dedo apoiado na testa, repetindo o gesto que costumamos ver nas imagens de Shakespeare. Enquanto o restante do grupo aguardava em silêncio, por fim o Dudu declarou: "Todos venceram, e todos merecem o prêmio." "Mas quem dará o prêmio?" quis saber um coro de corredores. "Ora, ela, é claro!" respondeu o Dodô, apontando para Alice. O grupo logo a cercou, exclamando em balbúrdia: "Prêmios! Prêmios!" Alice, sem a menor ideia de como iria se arranjar, botou aflita a mão no bolso, sacou uma caixinha de balas, que por sorte não tinham sido danificadas pela água salgada, e a distribuiu como prêmios. Havia exatamente uma bala para cada corredor. "Mas ela também merece prêmio", disse o rato. "Certamente", retrucou o Dodô muito sério. "O que mais você tem em seu bolso?" perguntou, virando-se para Alice. "Apenas um dedal", lamentou ela. "Passe-o para cá", disse o Dodô. Agruparam-se de novo em volta de Alice, enquanto o Dodô, muito circunspecto, apresentava o dedal dizendo: "Rogamos para que aceites este elegante dedal." Ao fim do seu breve discurso, todos aplaudiram. Alice achou aquilo tudo bem absurdo. Estava tão sério que não ousou rir. Sem saber o que dizer, fez apenas uma reverência e, muito solene, aceitou o dedal. Pôs-se então a comer os confeitos, o que provocou certa balbúrdia, pois as aves maiores reclamaram que não conseguiram nem mesmo sentir o sabor e as menores tiveram que levar tapinhas nas costas para desengasgar. Quando tudo terminou, sentaram em círculo e imploraram ao rato que lhes contasse algo. "Você prometeu nos contar sua história", disse Alice. "E por que odeia G e C?" acrescentou aos sussurros, com medo de ofendê-lo mais uma vez. "Minha história é triste e caudalosa", suspirou o rato, virando-se para Alice. "Estou vendo. Bota caudalosa nisso", comentou Alice, olhando admirada para a cauda do rato. "Mas por que triste?" Enquanto ele contava a história, Alice continuava intrigada com a cauda, de modo que em sua mente o relato do rato se desenrolou assim. Fúria era o nome do cão, e o rato encontrou por azar. Isso é uma invasão. Eu vou lhe processar. Vamos logo ao juiz. Eu exijo julgamento. Não se faça de infeliz. Rato não se não tem sentimento. "Meu caro senhor cão", disse o rato, ponderando, "para que tanta confusão? Se não temos nem jurado, serei juiz e jurado, pobre rato sem sorte. E pela minha sentença
Condeno-te à morte. Você está com a cabeça longe, disse o rato para Alice, contrariado. Em que está pensando? Perdão, disse Alice muito contrita. Já estava quase no fim, não é? Tenha dó! Gritou o rato furioso e estridente. Tem um nó? Onde? Indagou Alice, sempre prestativa, procurando o nó. Eu ajudo a desatar. Nem pensar. O rato, levantando-se e indo embora. Você me insulta com tanta sandice. Não foi por mal, implorou a pobre Alice. Como você se ofende à toa? O rato não disse nada, apenas resmungou. Por favor, volte e termine sua história, gritou Alice. Os outros fizeram coro, suplicando. Volte, por favor. Mas o rato sacudiu a cabeça impaciente e apertou o passo. Que pena ele não ter ficado, suspirou o Lores, assim que o rato sumiu de vista. Uma velha carangueja aproveitou a ocasião para dizer à filha: Viu só, menina, que isso lhe sirva de lição, para nunca perder a cabeça. Cala a boca, mamãe, retrucou a jovem caranguejinha, muito mal criada. Eu preciso paciência de ostra para aturar a senhora. Ai, como queria Dinah aqui comigo! Exclamou Alice sem se dirigir especificamente a nenhum deles. Ela o traria de volta rapidinho. E quem é Dinah, podemos saber? Perguntou o Lores. Alice desandou a explicar, pois estava sempre disposta a falar sobre sua gata. Dinah é nossa gata. Vocês não fazem ideia de como ela é boa para pegar ratos. E pássaros, então? Ela bate os olhos em um passarinho e nhac, devora ele na hora. A fala de Alice causou verdadeira comoção no grupo. Algumas aves partiram sem pestanejar. Uma gralha já de idade começou a se encapotar toda, comentando: Está na minha hora. Este sereno faz um mal danado para minha garganta. Uma canarinha, visivelmente nervosa, ordenou com voz trêmula aos filhos: Vamos, meus amores, vocês já deviam estar no terceiro sono a essa altura. Alegando os mais variados pretextos, todos partiram e Alice acabou sozinha. Não deveria ter falado de Dinah, lamentou em tom melancólico. Aqui embaixo ninguém parece gostar dela. Justo Dinah, que é a melhor gata do mundo. Ah, Dinazinha do meu coração, será que um dia vou voltar a te encontrar? Assim pensando, a pobre Alice pôs-se a chorar novamente, sentindo-se muito só e desanimada. Não muito depois, tornou a ouvir som de passos à distância. Levantou a cabeça esperançosa e torceu para ver para que o rato tivesse mudado de ideia e estivesse voltando para terminar sua história. Alice, capítulo 4. O coelho tem uma ideia de jirico. Era o coelho branco refazendo lentamente seus passos e olhando para o chão ao redor, como se tivesse perdido algo. A duquesa, resmungando. Pelas minhas patas, pelo meu bigode, ela vai me esfolar todinho, acabar com a minha raça, tão certo como furões são furões. Onde foi que eu deixei cair? Alice logo adivinhou que ele procurava o leque e o par de luvas de pelica, e, muito solícita, pôs-se a procurá-los de bom grado, mas não havia sinal nem de um nem de outro. Depois que nadara no lago, o ambiente mudara por completo, e o grande salão, com a mesa de vidro e a portinha, havia desaparecido. O coelho logo notou a presença de Alice, também em busca dos objetos perdidos, e gritou em tom irritado: Ei, Mariana! O que você está fazendo aqui? Volte imediatamente para casa e traga-me depressa um par de luvas e um leque. Vá, ande logo. Alice ficou tão assustada que correu para a direção indicada pelo coelho, sem sequer tentar explicar que ele estava enganado. Ele me confundiu com a empregada, constatou enquanto corria. Como vai ficar surpreso quando descobrir quem eu sou? Mas é melhor que eu leve o leque e as luvas. Isso é, se conseguir encontrar
visitá-los. Neste exato momento, deparou-se com uma casinha muito ajeitada, em cuja porta havia uma placa de bronze tinindo, de tão limpa, com o seguinte nome gravado: Coelho B. Entrou sem bater e subiu correndo com medo de topar com a verdadeira Mariana e ser expulsa da casa antes de encontrar o leque e as luvas. Como é esquisito receber ordens de um coelho. Só me falta agora Dinah achar que é minha dona. E imaginou como seria se isso acontecesse? Senhorita Alice, venha aqui imediatamente. Está na hora do seu passeio. Ela responderia: Estou indo, madame. Estou aqui prendendo um rato. Se bem que acho que fosse deixar Dinah continuar lá em casa se ela começasse a mandar nas pessoas desse jeito. Nesse meio tempo, Alice encontrara um quartinho todo arrumado, com mesa sob a janela, onde havia, tal como esperara, um leque e 2 ou 3 pares de minúsculas luvinhas brancas de pelica. Ela apanhou tudo e estava prestes a sair do quarto quando bateu os olhos em uma garrafinha perto do espelho. Desta vez não havia nenhum rótulo com a instrução "Beba-me", mas mesmo assim abriu a garrafa e levou-a aos lábios. Já sei que algo interessante sempre acontece como quando como ou bebo alguma coisa, concluiu. Quero ver o que essa garrafa faz. Espero que me faça crescer de novo. Estou cansada de ser tão pequenina. Cresceu e com muita rapidez. Não tinha bebido nem metade do líquido da garrafa quando sentiu sua cabeça bater no teto da casa e precisou se agachar para não quebrar o pescoço. Largou depressa a garrafa e disse: Já sei o meu tamanho. Espero não crescer mais 1 centímetro. Já nem consigo mais passar pela porta. Ai, como queria não ter bebido tanto. Infelizmente, era tarde demais. Ela continuou crescendo sem parar e precisou se ajoelhar no chão. Logo, não havia mais espaço nem para isso, e ela tentou deitar com um dos cotovelos contra a porta e o outro braço enroscado na cabeça. Mesmo assim, não parava de crescer, e como último recurso colocou um dos braços para fora da janela, um dos pés pela chaminé e constatou: não há mais nada o que possa fazer agora, aconteça o que acontecer. Ai, o que será de mim? Para a sorte de Alice, o líquido da garrafinha mágica atingira o efeito máximo e ela parou de crescer. De todo modo, a situação não era nada boa, e como parecia não ter jeito de um dia sair daquele cômodo, não era de se admirar que Alice estivesse triste. Era tão mais agradável lá em casa, pensou a pobre, onde ninguém ficava aumentando e diminuindo de tamanho nem recebendo ordens de ratos e coelhos. Quase me arrependo de ter entrado na toca do coelho, mas essa vida aqui embaixo até que é meio divertida, sabe? O que será que aconteceu comigo? Quando lia contos de fada, imaginava que esse tipo de coisa fosse impossível, e eis-me aqui agora no meio de um. Devia escrever um livro sobre mim. Ah, se devia. Quando eu crescer, vou escrever. Que agora já estou crescida, acrescentou muito triste. Não tem mais espaço nenhum para crescer aqui. Mas então, pensou Alice, será que eu nunca vou envelhecer? Por um lado, vai ser o consolo, nunca ficar velha. Por outro lado, vou ter que aprender lições da vida toda. Eu não gostaria nadinha disso. Deixe de ser boba, Alice, se repreendeu. Como você vai aprender alguma coisa aqui? Ora, mal tem espaço para você, que dirá para livros ou apostilas. E assim prosseguiu falando e respondendo, entabulando diálogos consigo mesma, até que ouviu uma voz de fora e calou-se para escutar melhor. Mariana, Mariana, repetia a voz, prenda minhas luvas imediatamente.
Ouviu então o som de passinhos subindo a escada. Alice sabia que era o coelho vindo atrás dela e tremeu até balançar a casa, esquecendo-se que estava agora 1000 vezes maior do que o coelho e não tinha mais motivos para ter medo dele. O coelho chegou até a porta e tentou abri-la, mas como o cotovelo de Alice estava pressionado contra a entrada, não teve sucesso. Alice o ouviu resmungando com seus botões. Vou dar a volta e entrar pela janela. Não vai adiantar nada, pensou Alice. Aguardou até ouvir o coelho sob a janela. Depois esticou a mão e fez um gesto em pleno ar, como se tentasse segurar algo. Não agarrou nada, mas ouviu um gritinho, um som de queda, seguido por barulho de vidro espatifando. Alice concluiu que era possível que ele tivesse despencado em uma estufa de pepino ou algo semelhante. Em seguida, ouviu uma voz furiosa que logo identificou como a do coelho. Pat, Pat, cadê você? Uma voz masculina, que ela nunca tinha ouvido, respondeu. Aqui, colhendo batatas, patrão. Era só o que me faltava, retrucou o coelho irritado. Ande logo e me ajude a sair daqui. Mais barulho de cacos de vidro. Diga-me, Pat, o que é aquilo na janela? É um braço, patrão, respondeu com forte sotaque irlandês. Um braço, sua mula? Onde se viu um braço desse tamanho? Ora, ocupa a janela inteira. Verdade, patrão, mas mesmo assim não deixa de ser um braço. Bem, janela não é lugar para braços. Vá até lá e o remova. Fez-se longo silêncio. De vez em quando, Alice ouvia uns sussurros. Como que não aprova, patrão? Ora essa. Faça o que estou mandando, seu covarde. Por fim, ela repetiu o gesto e esticou a mão para fora como se tentasse agarrar algo. Desta vez ouviu 2 gritinhos e mais barulhos de vidro se espatifando. Quantas estufas de pepino eles devem ter lá embaixo? Pensou Alice. O que vou fazer agora? Eu gostaria que pudesse me puxar pela janela. Não suporto mais ficar enfiada aqui dentro. Por alguns minutos, não ouviu mais nada, mas logo discerniu o som de rodinhas se aproximando e uma algazarra de vozes sobrepostas. Conseguiu escutar partes do confuso diálogo. Onde está a outra escada? Ué, trouxe uma só. A outra está com o Bill. Bill, chega aqui, rapaz. Isso, apoia aqui nesse canto. Não, prenda uma na outra antes. Não está vendo que não alcança nem a metade? Vai dar sim. Deixe de ser perfeccionista. Aqui, Bill, tome a corda. Será que o telhado aguenta? Cuidado com essa toalha. Telha solta. Ai, meu pai, ele despencou da cabeça. Barulhão. Quem foi? Acho que foi o Bill. Quem vai descer pela chaminé? Eu? Vou, você. Bill vai. Ei, Bill, o patrão mandou você descer pela chaminé. Pensou Alice. Então Bill vai descer pela chaminé. Coitado, sobra tudo para ele. Não gostaria de estar na pele de Bill. A lareira é restrita, mas acho que consigo dar um bom pontapé. Alice enfiou o pé o máximo que pôde e esperou até ouvir o som de um animalzinho. Não sabia que tipo de animal era. Se mexer na chaminé. Deve ser o Bill, pensou. Esticou a perna, deu um pontapé certeiro e aguardou o resultado. A primeira coisa que ouviu foi um alarido de vozes exclamando: Bill está caindo! Depois o coelho gritou: Ei, você aí na cerca, segurem ele! Fez então silêncio, seguido por outro vozerio: Segure a cabeça dele! Tragam um cunhaque! Deixem Bill respirar! O que houve, meu velho? O que aconteceu com você? Conte-nos. Então uma voz fraquinha e esganiçada. Sir Bill, pensou Alice. Respondeu. Eu nem sei. Chega. Muito obrigado. Já me sinto melhor. Mas ainda estou com o coração na mão. Não consigo nem falar. Tudo o que sei é que algo me golpeou com aqueles palhaços que pulam de dentro da caixa e
fui arremessado aos ares como um foguete. Foi mesmo, meu velho, disseram os outros. Vamos botar fogo na casa, brandou o coelho. Alice berrou o mais alto que pôde. Se fizerem isso, mando o Diná pegar vocês. Na mesma hora fez-se silêncio sepulcral, e Alice pensou, só quero ver o que vão fazer agora. Se usassem a cabeça, arrancariam nada. Após alguns instantes, Alice ouviu uma movimentação e por fim o coelho disse, acho que um carrinho de mão cheio deve dar para começar. Carrinho cheio de quê? Pensou Alice. Contudo, não teve tempo para especular, pois foi atingida por uma chuva de pedrinhas janela adentro que acertaram no rosto. Vou acabar com isso de uma vez, disse. Então gritou para que a ouvissem lá de fora. Acho bom que não atirem mais nada. Novamente silêncio absoluto. Foi então que, para surpresa de Alice, as pedrinhas caídas pelo chão se transformaram em bolinhas, e ela teve uma ideia genial. Vou comer um desses bolinhos. Pensou, pois tenho certeza que vai provocar algum efeito no meu tamanho. Como é impossível que eu cresça mais, pode ser que encolha. Ela comeu um dos bolinhos e ficou feliz da vida ao perceber que estava imediatamente diminuindo de tamanho. Tão logo ficou pequena o bastante para passar pela porta, saiu correndo da casa e encontrou a aglomeração de animais e aves do lado de fora. Viu o pobre lagarto estava no meio, amparado por dois porquinhos da Índia que o ajudavam a beber algo de uma garrafa. Correram todos na direção de Alice assim que a viram, mas ela deu no pé e correu o mais rápido possível até estar sã e salva no meio da mata cerrada. A coisa que preciso fazer, pensou enquanto perambulava pela mata, é voltar ao meu tamanho normal. A segunda é encontrar aquele lindo jardim. Acho que este é o melhor plano. Parecia um ótimo plano, sem dúvida, muito bem elaborado e simples. A única dificuldade é que ela não fazia a menor ideia de como executá-lo. Estava aflita, espiando entre as árvores. Um latido agudo sob a cabeça a fez olhar para cima sobressaltada. Um enorme cachorrinho a fitava com grandes olhos redondos e, num esforço débil, tentava tocá-la esticando uma das patas. Pobrezinho, disse Alice com ternura apaziguadora, tentando assoviar para ele. Estava, no entanto, absolutamente apavorada, com medo de o cão estar faminto e querer lanchá-la, apesar de todos os seus esforços para amansá-la. Sem saber ao certo o que fazia, pegou um graveto e o estendeu para o cão, que atingiu, que reagiu com um salto, latindo de alegria, e em seguida se precipitou para cima do graveto, ameaçando abocanhá-lo. Alice se esquivou atrás de um cardo para não ser pisoteada, e assim que despontou do outro lado, o filhotinho correu para cima do graveto, revirando-se numa cambalhota no afã de capturá-lo. Alice pensou que era como brincar com um cavalo de carga e temendo que a todo momento ser pisoteada por ele, tornou a dar a volta pelo cardo. O filhote pôs-se então a investir contra o graveto, correndo um pouco para a frente e recuando em seguida, latindo roucamente o tempo inteiro. Por fim, sentou-se ofegante com a língua para fora e os grandes olhos semicerrados. Parecia a oportunidade perfeita para escapar. Alice saiu em disparada e só parou de correr quando ficou exausta e sem fôlego, certa de que o latido do cãozinho já soava bem longínquo. Mas até que era um cãozinho bem fofo, comentou a menina, encostando-se em um botão de ouro para descansar e se abandonando em uma das folhas. Como gostaria de poder lhe ensinar os truques, se ao menos estivesse do tamanho adequado para isso. Poxa, quase esqueci que preciso crescer de novo. Deixe-me ver. Como vou fazer isso? Acho que preciso beber ou comer algo, mas a questão é o que? O que? Era de fato a questão. Alice olhou ao redor, reparando nas flores e nas folhas, na relva,
mas não encontrou nada que parecesse bebida ou comida ideal para a solução do seu problema. Ao lado havia um volumoso cogumelo, quase da sua altura. Depois de olhar embaixo, dos lados e atrás dele, ocorreu-lhe que podia olhar em cima. Esticou-se na ponta dos pés, espiou o topo do cogumelo e se deparou com uma imensa lagarta. Estava sentada de braços cruzados, fumando calmamente um comprido narguilé, alheia à presença de Alice e de tudo mais que a cercava.